Oi, gente. Na seção da ampulheta do livro dessa semana, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você costuma denegrir a conduta do seu colega? Na ampulheta do livro. Essa semana eu trago uma história real que acabou com uma tragédia. E ela foi contada nesse livro, que tem mais de 50 anos, chamado de Marcos Azuis do Meu Caminho. Na década mais ou menos de 50, o Dr. Silvio Abreu Fialho, ele era recém-formado em oftalmologia e trabalhava com o pai, Dr. Abreu Fialho. A família Abreu Fialho ela é muito conhecida na oftalmologia, porque gerações inteiras de oftalmologistas fizeram parte dessa família. E eles, o Dr. Abreu Fialho, por exemplo, no século passado, ele atuou junto com o Dr. Miguel Couto, na cidade do Rio de Janeiro, pela humanização da medicina. Então, é uma família que já tem uma tradição de muita ética e muita dedicação pela oftalmologia. E o Silvio Abreu Fialho, acompanhando o pai, recebeu um casal que trouxe nos braços um bebê de pouco mais de 1 ano de idade. Aquele casal contou ao Dr. Abreu Fialho que eles passaram 10 anos para poder conseguir ter um filho. E finalmente conseguiram. E estavam ali na sala porque eles acharam estranho que o olho direito da bebê brilhava muito. A mãe disse que achou que fosse besteira, mas que levou porque achou estranho que os 2 olhos não brilhavam, apenas um. E dentro da oftalmologia, nós sabemos muito bem que durante o rastreio do teste do olhinho, que acontece hoje em dia, quando o olho ele brilha, é porque é sinal de um retinoblastoma. O que é isso, para quem está me assistindo que não é da área da saúde? É um câncer dentro do globo ocular. Então, o que é que acontece? Acontece o que a gente chama de enucleação. O oftalmologista, ele retira o globo ocular e nesse espaço ele coloca uma prótese. E foi feito o exame histopatológico na época, foi feito todo um acompanhamento e, infelizmente, não teve como ter outra conduta. Eu já acompanhei caso de crianças com retinoblastoma e realmente acontece os próximos passos depois do histopatológico. O histopatológico acusa a conduta maligna do tumor e realmente é feita uma enucleação e uma prótese. Mas o tempo passou. Dr. Silvio Abreu Fialho, na década de 70, ele recebe, então, aquele bebezinho que tinha mais de 20 anos. Então, 20 anos depois, aquela jovem decide procurar ele. Quando ela entrou no consultório que começou a contar a história, o Dr. Silvio Abreu Fialho, ele se lembrou e disse que aquele caso marcou muito a história dele. Primeiro porque ele era recém-formado e primeiro pela história dos pais, que era filha única e tinha sido acometida por aquele câncer. E ela entrou já no consultório muito revoltada, dizendo que na cidade dela procurou um oftalmologista para fazer a manutenção, a troca da prótese, e ele disse a ela que a enucleação daquele olho foi um erro, que provavelmente eles não fizeram o histopatológico, que eles adotaram uma conduta errada, e aquele oftalmologista ele começou a denegrir, sem conhecer o prontuário, sem conhecer o processo, sem conhecer o oftalmologista. Ele sequer sabia de toda a história para simplesmente ele dar opinião. Então, assim, você como médico, se você não tem nada agradável para dizer, não diga nada desagradável. Porque as palavras de um médico, ele tem muito poder. E transtornou completamente a vida daquela jovem. Ela ficou achando que os pais tinham cometido erro ao retirar os olhos dela. A ponto dela sair de casa. Ela abandonou a mãe. A mãe já estava viúva e ficou muito triste porque ela começou a insultar a mãe, dizer palavras de baixo escalão e saiu de casa, abandonou a mãe. Quando ela procurou o Dr. Silvio Abreu Fialho, ela já estava muito neurótica com tudo aquilo que aquele oftalmologista tinha dito, sem ter causa, sem saber de absolutamente nada do caso dela. E o que foi que aconteceu? A jovem, o Dr. Silvio Abreu Fialho disse que não tinha como ter mais acesso aos exames de mais de 20 anos, mas que tinha absoluta certeza que se lembrava do caso dela,
que realmente o histopatológico acusou a malignidade e que não havia outra saída. Até porque nós sabemos que existe a ligação a ligação dos olhos com o cérebro. E se ela continuasse com aquele retinoblastoma, ela poderia ter outras disfunções e até perder a vida, por causa da infiltração do tumor. Mas ela não quis escutar, ela já estava muito transtornada, e depois que ela saiu do consultório do Dr. Silva Brofialho, ela tomou veneno e apagou para sempre o rastro da existência dela. E aí você diz assim, palavras têm poder, e é verdade. Então tenha muito cuidado, porque talvez você também faça isso durante o curso de medicina e diga, mas isso é besteira. Eu só falo da conduta do meu colega durante a faculdade. Depois que eu me formar, eu não vou fazer. Mas esse livro foi um dos maiores e extraordinários que eu já li, O Poder do Hábito. Uma simples conduta que você cultiva, ela pode se tornar um hábito e destruir a sua própria vida. Essa semana, eu conversando com um colega meu sobre essa história que eu ia contar nesse quadro, meu colega Lucas, ele falou que o Primo Rico, que é um blogueiro que fala sobre educação financeira, ele citou Provérbios, que foi escrito por Salomão. Salomão foi um dos reis mais sábios que já existiu. Talvez o maior, a pessoa que já teve mais sabedoria na face da terra. Ele era muito próspero. E o Primo Rico, no Instagram do Primo Rico, ele citou algumas passagens que o rei Salomão escreveu aqui. Escute bem. O homem vil é o que anda com perversidade na boca. No seu coração, a perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado. Essas coisas são abominação aos olhos do Senhor. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Então tenham muito cuidado com as suas palavras, sem ter causa do que vocês estão dizendo, porque palavras elas podem destruir a vida do seu paciente, podem destruir a vida do seu colega e a sua própria vida.